de volta com um debate entre os candidatos à presidência da República, com transmissão simultânea pelo portal R7 e cobertura completa da Record News. Agora é a vez das perguntas dos jornalistas do Grupo Record. Cada candidato responderá e comentará uma única vez. Os tempos são 1 minuto e meio para respostas e 30 segundos para os comentários. A primeira a perguntar é a repórter especial do Jornal da Record, Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. Para quem vai a sua pergunta e quem comenta? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A pergunta é para a candidata Dilma Rousseff, com comentário de Marina Silva. Candidata, a segurança pública continua no topo da lista das preocupações dos cidadãos brasileiros. Recentemente, a senhora propôs ampliar a participação do governo federal e também as atribuições do governo federal nas ações de combate à violência. Mas mesmo experiências que pareciam bem-sucedidas, como é o caso das unidades de polícia pacificadora, já começam a mostrar algum esgotamento e não atendem à enorme necessidade de segurança. Isso já está ficando cada dia mais claro. Eu pergunto à senhora, pelos próximos 4 anos, o crime vai continuar vencendo a ordem? A senhora tem uma nova estratégia para enfrentar a enorme necessidade de segurança pública? Boa noite, Cristina. Eu tenho, Cristina. A minha nova estratégia é aproveitar uma bem-sucedida, uma excelente iniciativa que foi a integração durante a Copa das polícias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública e também as polícias estaduais com o apoio do Exército Brasileiro. Eu pretendo mudar as regras jurídicas e garantir que a União, o governo federal possa participar do combate à corrupção. Por quê? Porque esse combate é essencial. O crime, ele atua coordenadamente, enquanto as forças da ordem e da segurança pública atuam de forma desorganizada. O governo federal quer entrar, sim, para modificar esse quadro, criando centros de comando e controle em todos os estados, atuando em conjunto com todos os estados. Só assim, eu acredito, nós combateremos o crime organizado. Agora, eu queria acrescentar uma coisa. Ao longo da minha vida, eu tenho tido tolerância zero com a corrupção. Eu não varro crimes para debaixo do tapete. Eu não criei nenhum engavetador geral da República. Pelo contrário, sou a única candidata que apresentou 5 propostas para combater a impunidade, que é a grande proteção do crime. Criar, por exemplo, crime de caixa 2 e tornar os servidores públicos Tempo que encerrado, não apresentaram... candidata. Agora seguimos. Por favor, candidata, eu peço que a senhora respeite o tempo e 30 para a resposta. Já concluímos esse tempo. Agora é o comentário da candidata Marina Silva, 30 segundos. Cerca de 56 mil pessoas são assassinadas por ano. A maioria delas são jovens, até 27 anos, das periferias do nosso país. Infelizmente, as políticas erráticas do atual governo têm colaborado para esse tipo de crime e de violência. No nosso governo, nós vamos atuar em parceria com os estados para ajudar a resolver o problema da segurança pública. Tempo esgotado, agora é a vez do repórter especial do Jornal da Record, Eduardo Ribeiro, formular a sua pergunta. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para o candidato Aécio Neves e eu gostaria que o comentário fosse da candidata Dilma Rousseff. Candidato, apesar de todo o debate nacional e do amplo acesso do seu partido aos veículos de comunicação, nas 2 últimas eleições, a ideia, o projeto defendido pelo senhor para o Brasil não foi aprovado pelos brasileiros. Vejamos, Alckmin não conseguiu vencer Lula em 2006 e Serra não conseguiu vencer Dilma em 2010. Daí a gente pensa o seguinte, há uma semana das eleições, o senhor também não tem conseguido sequer encostar na segunda colocada nas intenções de voto. Eu pergunto, é o povo brasileiro que não soube votar, candidato? Ou, na sua opinião, é o projeto do seu partido que não tem atendido a expectativa do eleitor? Olha, em primeiro lugar, eu me orgulho muito da trajetória do meu partido. O Brasil não teria avançado até aqui se não tivesse havido o Plano Real, se nós não tivéssemos modernizado a nossa economia, se não tivéssemos implementado a Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil contra o PT, sempre se opondo a esses avanços extraordinários. Eu me permito atualizá-lo.
As últimas pesquisas, todas elas, sem exceção, mostram que a única candidatura que cresce em todas as regiões do Brasil é a nossa candidatura. Porque as pessoas estão compreendendo de forma muito clara que a mudança precisa vir acompanhada de consistência, de quadros qualificados. Aproveito, inclusive, para agradecer os elogios de uma candidata aos quadros do PSDB, da área econômica. E é isso mesmo. Quando se elege um candidato à presidência da República, se elege um governo. Portanto, a nossa proposta ela é absolutamente coerente com tudo que nós praticamos ao longo da nossa vida. Eu não sou candidato à presidência da República para colocar o retrato de um partido político na parede, não. Eu sou candidato à presidência da República porque nós construímos um projeto para o Brasil, para melhorar a sua vida, para melhorar a saúde, para trazer mais empregos a partir do crescimento, para melhorar a qualidade da educação. Nós estamos prontos para fazer uma grande revolução nesse país, com ética, com decência e com competência. E é por isso que todas as pesquisas começam a sinalizar que nós estaremos no segundo turno, ainda certamente não sei com quem. Candidata, 30 segundos. Olha, eu acredito que o povo, apesar de muitas pessoas acharem que ele não tem memória, ele tem memória. O povo se lembra que o governo do PSDB quebrou o Brasil por 3 vezes, que praticou as maiores taxas de juros de toda a história. Num determinado momento chegou a ter taxa de juros de 45%, enquanto nós não, nós reduzimos as taxas de juros e elas hoje são as menores da história. Desempregou em torno de 11,7%, o desemprego era 11,7%. É por isso. Tempo encerrado, candidata, obrigada. Agora é a vez de Heródoto Barbeiro, âncora do Jornal da Record News, fazer a sua pergunta. Boa noite, Heródoto. Para quem vai a pergunta e quem comenta, por favor? Boa noite. A pergunta vai para a candidata Marina Silva e o comentário do candidato Aécio Neves. Candidata Marina, a senhora assegura que foi uma pessoa que passou fome na sua infância, na sua juventude, e por esse motivo diz que jamais acabaria com os programas sociais do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família ou o Fome Zero. No entanto, os seus principais conselheiros econômicos, especialmente os professores Eduardo Janete e André Lara Rezende, parece que têm outra origem, não passaram fome como a senhora passou. E também me parece que não tem muita simpatia pelos programas sociais, né, como a gente imaginava que eles tivessem. Minha pergunta é o seguinte, afinal de contas, se a senhora for eleita presidente da República, quem é que decidiria a manutenção ou não desses programas sociais num possível seu governo? Quem vai decidir a manutenção dos programas sociais do meu governo é a sociedade brasileira, que já tomou um outro caminho, que não tem a política mesquinha de achar que política de governo que dá certo é favor ou deve ser privatizado por um partido. E essa história de que você, para defender os interesses dos trabalhadores, das pessoas mais humildes, tem que pertencer à mesma condição, isso não é verdade. Conheço muitas pessoas que nasceram em berço de ouro e que têm compromisso com a justiça social. A senhora tem mais tempo, 1h30 para responder. Conheço pessoas que têm compromisso com a justiça social. Nós não temos essa visão mesquinha de que somente aqueles que se intitulam da esquerda ou que tiveram que passar por situações difíceis como a que eu tive que passar, a história se faz com homens e mulheres de bem e pessoas boas existem em todos os lugares, em todas as classes. Eu tenho um compromisso, sim, manter os programas sociais que, de uma forma injusta e mentirosa, estão dizendo que eu vou acabar. Eu reitero, a minha equipe de governo, no nosso programa, nós nos comprometemos. Vamos manter, sim, as conquistas já alcançadas dos governos anteriores. Vamos corrigir os erros, principalmente a corrupção, que drena o dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para o Bolsa Família, para o Minha Casa Minha Vida. E vamos fazer esses investimentos, sim, em benefício da sociedade. Tempo encerrado, 30 segundos para o comentário do candidato Aécio. No meu governo, serei eu que irei decidir. E eu manterei os programas sociais, até porque grande parte deles foram iniciados no nosso governo, e vou aprimorá-los. E vejo com certa estranheza a candidata Marina se queixar muito hoje das ofensas, das calúnias, dos boatos de que os candidatos de oposição vão acabar com esses programas. Esses boatos realmente existem, candidata, mas sempre existiram. Existiram contra nós, quando a senhora estava no PT. E não me lembro, infelizmente, de nenhuma palavra da senhora contra esse tipo de política que o PT continua praticando. Agora, Nirlando Beirão, colunista do portal R7, é quem faz a pergunta para qual candidato e qual o comentarista.
Boa noite, Celso. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Everaldo. Quem comenta? Eu peço o comentário do Levi Fidelix. Em troca do seu apoio, o senhor cobraria algum cargo no eventual governo Marina Silva? Porque, aliás, o senhor já demonstrou simpatia e alegou afinidade? Até eu desconheço essa afirmativa de ter manifestado simpatia por qualquer pessoa. Eu estou como candidato até a semana que vem, dia 5, eu creio que estou trabalhando e, segundo o que eu aprendi ao longo da história, eleição e mineração só depois da apuração. Então, eu tenho que esperar até o dia 5, estou trabalhando. E você que está em casa, cidadão, cidadã, que não está conseguindo pagar as suas contas, porque a inflação, de verdade, a inflação que bate no seu bolso está corroendo o seu dinheiro, o seu salário. É isso que nós estamos propondo, um enxugamento da máquina pública, diminuir esse peso do Estado, para que os recursos que hoje estão saindo no ralo da corrupção, que os recursos que estão sendo jogados fora nesse antro de corrupção que, lamentavelmente, campeia hoje a máquina do governo brasileiro, que ele possa ser aplicado diretamente na educação, na saúde e na segurança pública do povo brasileiro. Então, eu estou trabalhando e acreditando que no dia 5 de outubro, domingo que vem, a população vai dar uma resposta diferente desse quadro que aparentemente está acontecendo hoje. Então, dia 5 de outubro, aí sim, nós vamos ver eleição e mineração, só depois da apuração. Everaldo, eu não tenho honestamente nenhuma utopia de ganhar, mesmo porque os que pontei hoje são os que possuem os melhores recursos, as grandes empreiteiras, os grandes bancos. Estamos investindo muito pouco porque essa famigerada lei partidária não nos permite a isonomia e a igualdade. Se eu sair dessa eleição, honestamente, apenas com o fato de que essas questões da macroeconomia sejam discutidas a um bom nível, que o Brasil vai ganhar no mínimo uns 10, 20 bilhões de reais apenas discutindo esses temas que serão importantes. Obrigada. Agora eu chamo novamente a jornalista Cristina Lemos para mais uma pergunta. Por favor, Cristina. A pergunta vai para a candidata Luciana Genro com comentário de pastor Everaldo. Candidata, a senhora é favorável à legalização do aborto? Se eleita, vai trabalhar para aprovar a mudança na legislação, ampliando os casos em que a prática pode ser adotada? E quais seriam as regras? Sim, sou favorável porque o aborto é uma realidade. Infelizmente, 800 mil abortos ocorrem todos os anos no Brasil. E a cada 2 dias morre uma mulher por aborto clandestino. Eu acho que ninguém é a favor do aborto. Ninguém quer o aborto como um método contraceptivo. O aborto é um drama para qualquer mulher. Eu fui mãe com 17 anos. Tive o apoio do meu companheiro, tive o apoio da minha família. Mas muitas mulheres não têm esse apoio. E o Estado brasileiro não oferece este apoio para a mulher que está diante de uma gravidez indesejada, muitas vezes desesperada. O Uruguai legalizou o aborto e ofereceu uma rede de apoio para as mulheres que estão diante de uma gravidez indesejada. E dessa forma, caiu o número de abortos de 35 mil por ano para menos de 4 mil por ano. Essa é a realidade que nós precisamos avaliar. As convicções religiosas de cada um devem ser respeitadas, muito embora se saiba que, independente da religião, as mulheres, num momento de desespero, sim, praticam o aborto. Nós precisamos defender a vida destas mulheres e legalizar o aborto e oferecer pelo SUS este acolhimento com uma estrutura, inclusive para que a mulher possa decidir ter este filho, mesmo sem ter o apoio da sua família ou do seu companheiro, é muito importante. O apoio psicológico e material para a mulher ter o seu filho. Minha posição é clara, defendo a vida do ser humano desde a sua concepção. Sou contra o aborto. Toda política que puder ser desenvolvida, não abortiva, de planejamento de familiar, de prevenção da gravidez, eu darei o apoio. Mas fique claro para a população brasileira que eu sou a favor da vida desde a sua concepção e sou contra o aborto. Vamos a mais uma pergunta do repórter especial Eduardo Ribeiro.
Eu dirijo agora a minha pergunta ao candidato Eduardo Jorge e gostaria de ouvir o comentário da candidata Luciana Genro. Candidato, quando a ex-senadora Marina Silva deixou seu partido, o PV, ela saiu afirmando que sobravam a ele práticas da velha política e faltavam no partido noções elementares de ética. Eu pergunto, o senhor se sente confortável se mantendo num partido que sofre acusações como essas? Eu estava na reunião do diretório onde houve essa cisão e fui uma pessoa crítica, tanto a Marina quanto a direção do meu partido, porque eu defendia e continuo defendendo que o movimento ambientalista brasileiro deveria ficar unificado. O que aconteceu naquela ocasião, Eduardo, na verdade foi uma disputa de poder. Embora um partido pequeno, como o Partido Verde, mas com grandes ideias, o que houve foi uma disputa de poder entre a direção, a antiga direção, e um grupo que estava em torno da Marina. Os dois queriam ter a direção do partido. E, como não conseguiu, a Marina saiu e fundou e quer fundar um partido à sua imagem e semelhança. É um direito dela. É um direito dela, democrático. Isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Agora, na verdade, houve essa disputa de poder. E eu, na ocasião, claro que o Partido Verde, quanto outros partidos, nesse sistema eleitoral, por isso que o Partido Verde propõe uma reforma política tão radical, tem problemas. Problemas democráticos, problemas de centralização. Mas isso, a minha candidatura e a nossa proposta de reforma política vem para reformar todos os partidos, inclusive o meu. Eu quero que ele seja mais democrático, eu quero que ele exista na base dos municípios, que ele funcione de baixo para cima. Isso, no entanto, não seria motivo para que nós não pudéssemos se mantermos unidos. Foi uma perda para o movimento ambientalista essa divisão. Candidata Luciana Genro, 30 segundos para o seu comentário. Eu quero falar do meu partido, do qual eu tenho muito orgulho. O PSOL nasceu da luta por uma esquerda coerente no Brasil. Nasceu da recusa de milhares de lutadores sociais, de ativistas, sindicalistas, jovens, estudantes, de continuar segurando as bandeiras que o PT abandonou. A bandeira da luta por emprego, por salário, por reforma agrária, por moradia, por dignidade e por uma política diferente de verdade, que não esteja atrelada aos bancos, às empreiteiras e às multinacionais. Obrigada, candidata. E eu registro agora que durante esse confronto entre a candidata Luciana Genro e o candidato Eduardo Jorge, a candidata Marina Silva solicitou direito de resposta que será analisado pela nossa comissão. Mas agora eu chamo o jornalista Heródoto Barbeiro para a última pergunta desse bloco. Por favor, Heródoto, para quem vai a pergunta? Olha, a pergunta vai para o candidato Levi Fidelix, para comentários do candidato Eduardo Jorge. Candidato Fidelix, tem se discutido muito a respeito da liberação ou não da maconha. A gente tem aí como exemplo o Uruguai, como um país que promoveu a descriminalização. Minha pergunta é o seguinte: qual é a sua opinião a respeito disso? Devemos ou não seguir um exemplo uruguaio? E isso daria ou não uma contribuição para a gente combater o narcotráfico no nosso país? Heródoto, muito obrigado pela pergunta, muito pertinente para o momento que vivemos hoje, porque nós temos mais de 1 milhão de drogados somente nas grandes capitais brasileiras. Esse pessoal todo não trabalha, não produz nada, além de serem, honestamente, peso para qualquer governo. Porque nós temos que tratar deles em clínicas, gastar dinheiro com remédio. Além dessas pessoas drogadas, não poderem serem produtivas, muitas vezes eles atacam as suas próprias famílias, subtraindo valores. São pessoas que realmente precisam ser tratadas, ter o nosso carinho, onde temos que ter mais clínicas, mais CAPs. Aliás, o governo federal apenas repassou dos 444 milhões de reais, tão somente 36 para as CAPs, que são ONGs e entidades focadas exatamente nesse sentido de ajudar os drogados. Agora, temos que combater, assim, nas fronteiras, a entrada dessa droga, dos países fronteiriços. Temos que reequipar nossas forças armadas e as forças auxiliares. Isso é fundamental. E para as drogas, Heródoto, eu tenho um projeto que é não somente aumentar os valores para essas CAPs, que são entidades que fundamentalmente trabalham o dia a dia, o cotidiano com esses drogados, como também reforçar aqui mais verbas deverão ser entregues aos municípios, porque dentro dos municípios é que nós sabemos que exatamente ocorrem esses problemas. Caberão aos prefeitos também incentivarem e darem mais valores, que o governo federal deverá ampliar esses investimentos com essas CAPs através dos municípios. Candidato.
30 segundos para o comentário do Eduardo Jorge, candidato. Sim, sou pela legalização e regulação. É uma política inteligente para quebrar a economia do crime. É isso que estão fazendo vários países que pensam uma política mais inteligente para reduzir o dano das drogas. Uruguai, Estados Unidos, Holanda, Espanha, Portugal. Eu quero dizer para as pessoas, depois da legalização, não use a droga, mas uma conversa adulta, não use a droga, ela é prejudicial. Se usar, use o mais moderadamente possível. E se ficar doente e dependente, eu quero te ajudar no Sistema Único de Saúde. Obrigada, candidato. Bom, já foi tomada uma decisão, não foi concedido o direito de resposta à candidata Marina Silva e assim nós encerramos este segundo bloco do debate. Depois do intervalo, nós voltamos com novas perguntas entre os candidatos. Eleições 2014, o voto na Record.